Boa tarde, gente. Mais uma vez estamos aqui juntinhos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio. Nossa aula hoje é de História. Nós faremos o livro da página 292 até a 294. A matéria de hoje é a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, antes a tia Mary vai explicar a vocês tudo direitinho, tudo bonitinho. E em seguida nós estaremos lendo o livro juntos e depois eu coloco as respostas e ao final de tudo, mandando pelo WhatsApp da mamãe a atividade de fixação, tá bom? Então, vamos entender direitinho como se deu essa chegada dos portugueses ao Brasil, né? Que não foi uma coisa assim tão simples. Vamos entender direitinho e em seguida faremos as atividades. Vou colocar meus óculos, que eu esqueci, né? Vou sentar aqui no meu cantinho e vamos começar a nossa aula, tá bom? Então, deixa eu posicionar meu celular aqui, que ele anda mal criado, não anda querendo ficar quieto de jeito nenhum. Mas vamos lá. Então, vamos entender a chegada dos portugueses, né? Dom Manuel, rei de Portugal na época, ele era entusiasmado com a descoberta de novas terras por Colombo. Não foi por Cabral, foi por Colombo, que Colombo começou as grandes navegações e aí descobriu a América e tal. Então, Dom Manuel, vendo tudo isso, se interessou e com a possibilidade de estabelecer comércio permanente entre Portugal e o Oriente, né, que era onde tinham as especiarias. Lembra que a tia Mary falava, a luta toda, as grandes navegações todas, as descobertas todas, veio com oriundo disso, né? Porque eles queriam encontrar caminhos mais rápidos para as Índias, para poder estabelecer comércio com eles, para poder ter direito às especiarias, né? Vocês lembram que a gente já falou sobre as especiarias, que era pimenta do reino, cravo, canela. Então, como a Índia tinha isso, eles queriam estabelecer esse comércio para também poder comprar das Índias essas especiarias. Então, Dom Manuel, esperto, né, vendo o sucesso de Colombo, resolveu organizar uma grande esquadra para também fazer as grandes navegações. Então, no ano de 1500, Dom Manuel mandou organizar uma grande esquadra sob o comando de Pedro Álvares Cabral, né? E a esquadra tinham 13 naus, 13 navios, né? 13 caravelas, mais ou menos 1.500 homens. Entre esses homens tinham soldados, marinheiros, navegantes, comerciantes, padre, né? E também fazia parte dessa esquadra Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o escrivão dessa esquadra, né? Ele que era responsável por escrever para Portugal, contando todas as histórias que aconteciam ao longo dessas viagens, né? E ele também, nessa esquadra, também tinha o Frei Henrique Coimbra de Soares, né? Não, Frei Henrique Soares de Coimbra, que era o frei. Ele tinha o dever de celebrar a missa quando chegasse em terra firme, né? Então, eles foram navegando, eles partiram de Lisboa, eles partiram do porto de Tejo, em Lisboa, e ficaram várias semanas navegando, e tudo que eles viam era céu e mar, né? E aí, ao final dessa grande viagem, no dia 22 de abril de 1500, eles avistaram um monte. A esse monte, eles deram o nome de Monte Pascoal. Por quê? Estava na época da Páscoa, então eles decidiram colocar o nome nesse monte que eles avistaram de Monte Pascoal. Então, aí continuou, né? No dia 24
de abril, eles ancoraram em terra firme, né? E aí eles viram que estava em terra firme e deram o nome desse local de Porto Seguro, onde hoje é a atual Cabralha, na Bahia, tá? E aí, no dia 26, o Frei Soares celebrou a primeira missa, né? Já em terra firme, ok? E aí, teve a primeira missa, né? No dia 1º de maio, e Cabral, no dia 1º de maio, tomou posse das terras descobertas em nome de Portugal, ok? E aí, Pero Vaz de Caminha, continuava ele escrevendo, né? E no dia 2 de maio, Gaspar Lemos voltou para Portugal, levando uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, relatando como era a nova terra, né? E quem habitava aqui. Então, ele voltou para Portugal no dia 2, após a celebração da primeira missa. Ele voltou no dia 2, levando os escritos que ele havia feito ao longo da viagem, relatando a terra que eles descobriram e os habitantes que aqui encontraram, que eram os indinhos, né? Vocês lembram disso, tá? Então, Cabral em seguida seguiu viagem. Dessa vez ele partiu em direção às Índias. Foi uma viagem que ele fez comercial, né? Por causa das especiarias, ok? E depois antes dele embarcar, eles deram nome. Como... Ai, meu celular escorregou, desculpa. Desculpa, meu celular escorregou, gente, desculpa. Deixa eu posicionar ele novamente. Posicionei, né? Não tá muito bom, não. Vou ter que ficar segurando. Então, logo depois, como eu falei, Cabral seguiu viagem para as Índias em missão comercial. A nova terra recebeu o nome de Ilha de Vera Cruz. Por que Ilha de Vera Cruz? Porque eles acreditavam que tinham aportado em uma ilha. Então, o nome foi Ilha de Vera Cruz, quando na realidade não era. Então, mais tarde, vendo que não era uma ilha, eles batizaram a terra novamente como Terra de Santa Cruz. E aí, depois de passado muito tempo, finalmente eles mudaram o nome de ilha, porque não era uma ilha. Depois de Terra de Santa Cruz, eles mudaram para Brasil. Por que eles mudaram para Brasil? Devido à grande quantidade de pau-brasil existente aqui, né? Quando eu já falei isso para vocês, eles vieram pelo litoral e o litoral era bem tomado pela árvore pau-brasil, que na época, em Portugal, nos países da Europa de um modo geral, era uma árvore muito cobiçada, era muito cara, era muito rara. Por quê? Eu já expliquei isso a vocês também. Por causa da sua coloração avermelhada, que dava o vermelho às roupas dos reis, né? Porque vocês sabem muito bem que todo o povo não usava roupas coloridas, né? Colorida não, vermelha, que isso era um uso exclusivo da realeza, né? E as outras pessoas usavam as roupas sem cores. E os escravos, na época, nem roupas decentes eles tinham, né? Eles utilizavam sacos, enfim, outras coisas para conseguir as roupas deles, né? Mas, por isso o nome Brasil, devido à madeira pau-brasil, muito cara. Essa madeira entrou em extinção, porque foi comercializada de forma brutal. Por que a tia Meire diz brutal? Porque eles vinham cortando, até que não tinha quase mais. Ainda hoje luta-se para que essa planta não seja extinta,
hoje não é mais comercializado por causa da sua cor, mas é comercializado por outros fatores e continua em risco, porque era uma árvore típica do litoral, né? E vocês sabem bem disso. Então, assim, até hoje a gente sofre algumas consequências em relação a esses cortes, né, sem controle nenhum. A tia Mary sempre fala com vocês também sobre os índios. O índio só caçava aquilo que ele podia comer, desculpem. Ele só caçava aquilo que ele podia comer e que ele podia alimentar a aldeia dele. Eles não estragavam nada, eles respeitavam o defeso, eles não cortavam árvores, e isso é assim até hoje, né? Então, ficou bem explicadinho para vocês. Agora, vamos fazer a leitura do livro juntos e depois eu volto com a correção, tá bom? Então, vamos lá? Posso ler? Vamos lá. A chegada dos portugueses ao Brasil. As viagens marítimas que os portugueses realizavam eram documentadas por um escrivão, pelo comandante, que escrevia seu diálogo de bordo. Graças a esses documentos, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e a sua chegada às novas terras, do outro lado do Oceano Atlântico. No ano de 1500, Dom Manuel, rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra devia antes seguir o caminho das Índias, dirigir-se um pouco mais para o oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico, e desconfiavam que existissem outras terras nessa direção. A esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguir até o Oriente. Viajou aproximadamente 45 dias até chegar à nossa terra, no dia 22 de abril, no ano de 1500, no local que hoje corresponde ao estado da Bahia. Aquilo que eu expliquei para vocês, né? Quando chegou à América do Norte, em 1492, Colombo acreditava estar nas Índias. Por isso, chamou o povo que encontrou de índio. Na viagem de Cabral ao Brasil, havia um escrivão, cuja função era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta descrevendo a viagem, a chegada à nova terra e o encontro com um povo muito diferente dos portugueses. Os relatos de Caminha sobre os 10 dias que passaram nas novas terras portuguesas descreveram um encontro cordial entre os viajantes, os portugueses, e o povo que já vivia no território, os indígenas. Caminha registrou em sua carta um momento importante, quando os portugueses preparavam uma cruz para que o frei que acompanhava a esquadra realizasse a primeira missa. Para os portugueses cristãos, isso confirmava a posse da terra. Leia o texto da carta. A grande cruz e uma novidade. No dia seguinte, depois de comer, fomos em terra cortar lenha e lavar roupa. Os 260 nativos já sentem tão seguros entre nós que nem arcos trazem mais. Enquanto isso, 2 carpinteiros faziam a grande cruz com bastões já cortados, ontem especialmente para isso. Os mais curiosos se aproximavam dos carpinteiros, mas não creio que fosse por causa da cruz, que para eles não tem significado algum. Outra coisa os fascinava. Observavam eles uma ferramenta de ferro que facilitava muito o trabalho dos carpinteiros. Os nativos não conheciam o ferro. E aí começou um tal de apotá-quiti, eu desejo cortar. Aipotá-quissê, desejo faca. E aí, essa língua aí que eu não sei, por quanto você vende, tá? Tá aí quem escreveu. E vamos continuar a leitura. No dia 2 de maio, a esquadra saiu da terra para continuar sua viagem às Índias.
novos nomes para a nova terra. O primeiro nome dado pelos portugueses à nova terra foi Ilha de Vera Cruz, pois, ao chegarem, julgaram que o Brasil fosse uma ilha. Depois, deram o nome de Terra de Santa Cruz e, finalmente, Brasil, devido a uma madeira cor de brasa, o pau-brasil, que existia em grande quantidade no litoral. Dessa madeira, extraía-se uma tinta de cor vermelha, muito valorizada comercialmente. Durante alguns anos, a exploração do pau-brasil foi a principal fonte de riqueza dos portugueses no Brasil. Eles convenceram os indígenas a cortar a madeira e a transportá-las até o barco. Em troca de seu trabalho, os indígenas recebiam alguns produtos trazidos pelos portugueses, como espelhos, tecidos e etc. Aquela história, né, de que eles, os portugueses, para conseguirem o que eles queriam dos índios, eles davam espelhos. Vocês imaginem, né, os índios não tinham conhecimento de ferro, de ferramentas, eles viviam daquele jeito, eles mesmo faziam as suas armas, né, que não eram armas tão letais assim. Você imagina eles se vendo num espelho, vocês imaginam eles vendo outras coisas que eles nunca viram na vida. Então, eles começaram a fazer esse comércio por pura inocência, né? Por pura ingenuidade, ok? Então, gente, a nossa aula foi até aqui. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a página 294. São atividades bem simples, bem fáceis. E em seguida, mais tarde um pouco, eu mando pelo WhatsApp da mamãe de vocês as atividades de hoje, de fixação, tá? Eu fico por aqui. Hoje, quarta-feira, como eu já falei. Amanhã é quinta, né? Quinta nós teremos outra aula de Geografia e Matemática. E aí nós nos vemos daqui a pouco com a correção e amanhã com outra aula, tá bom? Um beijo, até já!